Aleluia. Shalom, família. É muito bom estarmos reunidos aqui mais uma vez para juntos cultuarmos ao Senhor. Eu já estava com saudade de poder ministrar aqui na nossa casa. Nesses últimos domingos, esses últimos 2 domingos, eu acabei dando oportunidade também para ser ministrado por outros dos nossos irmãos e, diga-se de passagem, fui muito edificado. Antes de entrar na palavra, eu gostaria de dizer algumas coisas. A primeira delas é que eu gostaria de pedir a todos que fizessem o uso correto da máscara. Por qual motivo? Porque somos incrédulos e irresponsáveis? Não, porque eu acredito que nós precisamos respeitar uns aos outros. Nós precisamos ser coerentes a isso, haja visto que existe um protocolo, uma recomendação de segurança. Embora, honestamente, eu acho que não valha de nada, isso é o meu ponto de vista, até porque cientificamente não tem nada que comprove, mas considerando que foi o solicitado, eu peço para que nós respeitemos o mapa de mundo, a maneira de pensar de cada um dos irmãos que aqui estão presentes. Em segundo lugar, eu vou continuar dizendo isso até que nós tornemos isso um hábito. Eu vou pedir para que sempre que ao sairmos na conclusão da reunião, que nós recolhamos todo o lixo que nós acumulamos ao nosso lado. Porque embora tendo alguém que faça a limpeza do prédio e possa desempenhar isso, eu acredito que se todos nós cooperarmos, fica muito mais fácil. E eu acredito que esse é um excelente hábito para se desenvolver, para se praticar. Em terceiro lugar, que sempre ao término das nossas reuniões haverá um time de líderes posicionado aqui na frente para poder orar por aqueles que quiserem uma oração com imposição de mãos. Então, caso na conclusão da reunião você queira uma oração, nós deixaremos um time posicionado para que possa orar por você e você pode ficar à vontade. Maravilha? Feito isso, eu gostaria que nesse instante, crendo que o nosso Deus fala de modo personificado, crendo que o nosso Deus fala de maneira íntima, crendo que a palavra liberada não volta vazia, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça, pedindo ao Senhor para que falasse ao seu coração. Com as suas próprias palavras, peça ao Senhor: Senhor, fala comigo, me descortine os olhos, me abra o entendimento. Senhor, que saiamos daqui não como negligentes ouvintes, mas como operosos praticantes da Tua palavra. Nós clamamos para que as verdades ditas de modo natural se transformem em verdades reveladas ao nosso coração. Espírito Santo, que essa palavra ela seja acalento aos corações que se encontram ansiosos, que essa palavra seja encorajamento para aqueles que disso necessitam, que essa palavra seja cura para o enfermo, libertação para o cativo, e que acima de tudo o seu nome seja glorificado no nosso meio e através de nós, para que todos saibam que Tu és o Deus verdadeiro. E se você crê nisso, diga amém, diga aleluia, aplauda bem forte ao nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ministrar uma palavra que eu já preguei em um outro momento, e aqui na Dínamos talvez eu a tenha pregado há 1 ano e pouco atrás, e na minha vida talvez seja a 5ª vez que eu pregue essa palavra. As outras vezes que ela foi ministrada sempre em um contexto de treinamento de liderança ou algo do tipo. E eu acredito em algo. Certa vez, David Onshu mencionou que se uma palavra não é digna de ser pregada mais de uma vez, ela nunca deveria ter sido liberada. E uma vez, perguntando a Billy Graham sobre a melhor palavra que ele pregou, ele respondeu mais ou menos assim: a minha melhor palavra só se tornou a melhor palavra depois de eu tê-la pregado 60 vezes. Então eu estou muito à vontade pregando essa palavra pela 5ª vez, mas eu acredito que, honestamente, é uma das palavras que mais mexe comigo.
A palavra de Deus fala em Hebreus 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva, eficaz, ela é cortante, mas é uma espada de dois gumes, e esse entendimento, essa aplicação de ser uma espada de dois gumes, nos traz a compreensão de que ela tanto vai quanto volta, ela tanto ministra quanto faz com que eu mesmo que estou liberando seja ministrado. E o título dessa mensagem é 6 nãos que você precisa dar para viver o novo de Deus. 6 nãos que você precisa dar para viver o novo de Deus. Minha mãe está aqui de testemunha, sou muito privilegiado, os meus pais, os meus sogros, minha irmã, meu cunhado, os meus cunhados congregam todos aqui. E uma coisa que minha mãe sempre repetiu e insistiu para comigo, foi acerca do ensinamento, foi sobre me ensinar a dizer não para as pessoas. Infelizmente eu tinha disposição de dizer muitos sims, sem antes refletir na seriedade, na gravidade dos reflexos que isso produziria. E minha mãe volta e meia dizer: Rodrigo, você precisa aprender a falar não para as pessoas. Você precisa entender que nem tudo que as pessoas te oferecem é para você, e que nem tudo que te dizem é verdade, é absoluto. Então eu vou te ensinar algo hoje: diga não às pessoas. E eu acredito que Deus tem sempre algo novo, Deus tem sempre algo fresco para nós. Eu acredito que Deus não muda, mas que Deus se move. Um dos atributos invisíveis de Deus é a imutabilidade. Ele não muda, mas ele se move. O mover de Deus, embora possa parecer redundante, ele não é estático, mas ele é dinâmico. A palavra de Deus nos mostra, no livro de Números, que a tribo de Israel, liderada por Moisés, só podia se mover sob 2 condições. A primeira delas, o ressoar da trombeta de prata, mas a segunda delas, a movimentação da nuvem. O povo só se movimentava se a nuvem se movimentasse também. E aonde eu quero chegar? Para que nós vivamos o novo, o fresco, o atual, o eterno de Deus, é necessário que nós estejamos com os nossos corações em sintonia com o que Ele quer fazer. Eu acho que durante muito tempo nós nos portamos meio que como meninos mimados, e de certo modo fizemos birra quando Deus não quis atender as nossas expectativas, mas é imprescindível que eu e você estejamos com o coração em sintonia com o que Ele quer fazer, porque são os caminhos dEle que são mais altos que o nosso. A vontade dEle é que é boa, agradável e perfeita. E aí você pode se perguntar: mas é possível que eu mesmo estando aqui, congregando, me reunindo nessa família, ou sei lá, praticando a piedade, não viva ou esteja em sintonia com o que Deus quer fazer? Sim, é possível. A palavra de Deus nos fala no Evangelho de Lucas, capítulo 19, que Jesus, ele entra pelas portas de Jerusalém, e entrando pelas portas da cidade, existem pessoas estarrecidas, em estado de êxtase, dizendo: Hosana, bendito é o que vem. E eles jogavam ramos de palmeira, tiravam vestes e colocavam no caminho para que Jesus passasse por sobre. Eles estavam preparando o caminho para a entrada do Messias, e aparentemente tudo ok. Só que depois de concluir essa entrada triunfal, a Escritura cita dentre os 2 momentos que são relatados na Escritura, um dos momentos em que Jesus chora. E nessa ocasião, Jesus chora, porque o povo não tinha percebido o tempo da sua visitação. Ele estava lá, pessoas estavam sendo curadas, pessoas estavam sendo libertas, e tinha até gente fazendo barulho, mas infelizmente nem todo mundo estava com o coração em sintonia com o que Ele quer fazer. Então, por esse motivo é importante que nós nos atualizemos ou nos sintonizemos à frequência de Deus. Sabe de uma coisa? Eu tenho o primeiro modelo do iPad mini lá em casa.
as outras versões eram maiores. E assim que saiu a primeira versão do iPad mini, eu adquiri, que eu achava funcional, prático, discreto. E eu sei que existem controvérsias, mas os aparelhos da Apple, se não forem os melhores, para não entrar em disputa, em discordância, são dentre os melhores aparelhos ou aparatos tecnológicos que existem na nossa contemporaneidade. É uma máquina incrível. Só que aquele primeiro modelo do iPad mini nos dias de hoje não serve para nada. Porque eu vou te ser honesto, eu o tenho até hoje, só que o meu filho nem consegue assistir vídeos pelo YouTube naquela máquina. Em um aparelho Apple, não dá para fazer nada senão utilizá-lo como um bloco de notas, e male, porque trava, demora. E tudo isso por qual motivo? Porque o processador não se atualiza mais, ele não sincroniza mais a nuvem, ele não está mais em sintonia com aquilo que é atual para os nossos dias. Então não adianta nada eu e você termos sido criados de modo assombrosamente maravilhoso, não adianta nada eu e você termos tido uma experiência de novo nascimento, se daí em diante nós estamos vivendo a nossa vida apenas para o nosso bel prazer. E para que eu e você vivamos o novo de Deus, é necessário com que nós nos sintonizemos ao céu. É necessário que nós sincronizemos os nossos corações ao coração de Deus. E o primeiro não que nós precisamos aprender a dar é esse: não pare de aprender com Deus. Não pare de aprender com Deus. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, a Escritura diz assim: conheçamos, mas não apenas conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua vinda sobre nós é certa, Ele virá sobre nós como a chuva serôdia, a chuva que rega a terra. A gente até ouviu, acho que da Heloísa Rosa, Nívia Soares, eu não me lembro ao certo quem canta essa canção, ou se nenhuma das opções que eu citei aqui, mas tem uma música que diz mais ou menos assim. Eu me esqueci o que a música fala. Que pena, hein? Pô, Guilherme, me ajuda, mano. Quero ser como criança. Time de adoração tinha que me aceitar aqui, hein? Te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Uma salva de palmas aí, ó. Mas sabe de uma coisa? Às vezes eu e você somos levados pelo impulso da suposta maturidade. Por que suposta maturidade? Porque a nossa suposta maturidade nos leva a uma independência. Só que isso deveria ser completamente o oposto, porque quanto mais nós crescemos, mais dependente nós deveríamos nos tornar do Senhor. Mais achegados deveríamos buscar a ser, no sentido de ouvir o que Ele tem a nos falar, de buscar discernir o que está no coração de Deus. Eu não sei se você já observou, mas até uns anos atrás a Hillsong ganhava todos os Emmys de música, e um dia perguntaram a ele: vocês são muito bem sucedidos na canção, na música, na composição, o que os faz? Qual é a chave? E eles responderam: nós buscamos no céu uma tecnologia, uma canção que ainda não foi cantada na terra. Quanto mais cresciam, mais avançavam, mais buscavam perceber o céu para se mover na terra.
mas buscar perceber o que está no coração de Deus, para tocar uma geração. E eu sei, eu não quero desconstruir, porque tem muita gente que já desperdiça tempo para isso, mas eu e você não deveríamos simplesmente buscar pelo novo a cada novo ano. O próprio calendário reconhece a transição de uma temporada, mas a Escritura fala de algo novo, não a cada ano, mas a cada manhã. A Escritura diz: porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam uma vez por ano. Não, se renovam a cada manhã. O próprio maná não era entregue uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Tinha o maná, tinha algo fresco, tinha algo novo, todas as manhãs. Sabe, a disposição para viver o novo, e é isso que nos encoraja no decorrer do ano, é sobre o entendimento que Deus tem algo novo para nós a cada dia, a cada momento. E se tratando de não parar de aprender de Deus, tem algo que me chama muita atenção. A palavra de Deus fala em Gênesis, no capítulo 6, que Deus encontra um homem chamado Noé, que era justo, íntegro, e que era amigo de Deus, e que andava com Deus. E aquele homem tinha por ocupação ser agricultor, mas Deus chama um agricultor e fala: pode ser que aos olhos do homem você tenha sido criado para cuidar da terra, mas para mim você é um arquiteto, para mim você é um engenheiro, e eu vou te incumbir da tarefa de construir uma arca. Ele passa as diretrizes, o tamanho, e Noé investe, segundo Flávio Joséfo, historiador hebreu, entre 100 e 120 anos para construir aquela arca. Só que o que me chama mais a atenção não é nem o fato, a duração, o período de tempo que ele investe para isso, porque depois de investir entre 100 e 120 anos, eu vou ousar dizer que esse não foi o maior desafio. O maior desafio foi quando as águas do dilúvio baixaram, e Deus falou para ele: agora sai da arca, agora sai desse lugar. Você achou que esse era o seu projeto de vida, mas seu projeto de vida não é construir um instrumento para a salvação do mundo. O seu novo projeto de vida é repovoar a terra. E sabe uma coisa, às vezes nós nos prendemos àquilo que nos traz estabilidade e segurança, e ficamos como que o Sméagol do Senhor dos Anéis, mais precious, porque tipo assim, eu investi a minha vida inteira aqui, eu fiz tudo dessa forma, agora é meu, é isso aqui. E às vezes nos fechamos para aquilo que Deus tem como novo para nós, e pode ser que aquilo que nós estamos bajulando, contemplando com tanta intensidade, já não seja mais, já não sirva mais para ser nosso. E Deus está nos falando: sai da arca agora, a sua missão não é salvar, a sua missão agora é repovoar a terra. Há um tempo atrás, eu nasci, vamos assim dizer, nesse ambiente, e honro e louvo a Deus por tudo quanto eu recebi. E o ambiente, no que se refere ao viver cristão em que eu nasci, durante muito tempo pregou para que as pessoas queimassem suas vidas, queimassem seus diplomas, queimassem o futuro para servirem nesse projeto, nessa empreitada. E glória a Deus, porque foi muito útil, foi muito proveitoso. Grandes homens se levantaram. E eu me lembro que um dia eu estava pregando numa conferência, tinha umas 2.000 pessoas, havia concluído a palavra, e eu ia fazer o apelo como de costume. Só que o Senhor virou para mim e falou: Rodrigo, você não vai pedir para ninguém queimar mais, você vai chamar as pessoas, mas sou eu que vou começar a entregar, distribuir diplomas, carreiras, eu vou começar a restaurar corações. Então de hoje em diante não é mais para queimar, eu vou entregar, eu vou distribuir. E a gente tem que estar sensível para perceber o que Deus quer fazer. E sabe de uma coisa, quando eu falo de não parar a aprender, ou de aprender de Deus, isso inevitavelmente toca as pessoas, porque Deus usa pessoas para nos ensinar também. Eu sei que é muito fácil nós falarmos: aprendi de Deus, segundo o princípio de Adão, então só Deus fala comigo, só Deus que me encoraja, só Deus que fala, só Deus que me exorta. Mas não é bem assim não, porque Deus usa pessoas também. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, que o homem foi separado por Deus como seu cooperador. Existem pessoas que Deus levanta para nos ensinar,
E cá entre nós, sejamos honestos, tem pessoas que Deus separa para nos ensinar, que às vezes nós nem gostamos delas. Aí você vai falar, nossa, eu tenho a opção de não gostar? A gente só precisa ser honesto e vulnerável. Parar de viver. O problema dos nossos dias é a máscara. Vocês entenderam, né? E às vezes a gente olha e começa a ser seletivo, sectário. Quem que aquele cara acha que é para me ensinar? Eu não sei quem ele acha que é. Mas se Deus levantou, é dele que eu quero receber. É com ele que eu quero aprender. Tendo esse coração. Mas em segundo lugar, não poupe esforços para investir em pessoas melhores do que você. Em João capítulo 14, versículo 12, Jesus fala, aquele que crê em mim, não fará apenas as obras que eu faço porque eu vou para o Pai, mas obras maiores Ele fará. Sabe de uma coisa? Jesus nunca se pôs como teto na vida das pessoas. Nunca falou, pô, melhor do que eu ninguém vai ser. Pelo contrário, a todo instante Ele vira e fala, vocês vão além de mim. Pode ser que o mundo os tenha desprezado, pode ser que vocês tenham voltado para casa para aprender a profissão dos pais, mas eu quero dizer que vocês não vão ser pescadores de peixe, vocês vão ser pescadores de homens, vocês vão fazer milagres, vocês vão ver os céus abertos, os anjos subindo e descendo com todo o seu esplendor e glória, vocês vão além de mim. E eu te faço uma pergunta, na sua casa, você investe tempo para que seus filhos sejam melhores que você? Naquilo que você empreende, você trabalha, você se ocupa, você investe tempo para criar pessoas que são melhores do que você. Na edificação da obra do ministério, você investe energia, tempo, dinheiro, para que pessoas sejam melhores do que você, porque essa é a missão que nós recebemos de nos tornarmos dispensáveis. Eu sei que, segundo a mentalidade corporativa, corporativista, humanista, nós estamos diante de um grande mercado de concorrência. Como que eu vou pensar em criar alguém para me substituir? Mas isso foi sempre o que esteve no coração de Jesus. Vocês vão além de mim, os feitos de vocês serão maiores que os meus, ao ponto de que em Atos capítulo 17, versículo 16, parte B, a palavra de Deus fala, esses que eram homens cultos e letrados, viraram o mundo de cabeça para baixo, eles estão fazendo mais do que Jesus, eles estão indo além. E eu e você recebemos essa incumbência de projetar, de investir, para que eles possam ir além de nós. Eu me lembro que meu pai às vezes nem se lembra disso, mas eu me lembro que todas as vezes que ele ia fazer algo, ele me dizia e me pedia para lembrá-lo daquilo. Nós vamos ao banco fazer isso, isso e aquilo. Ele sabia o que nós estávamos indo fazer, mas quando chegava na porta do banco ou de outro lugar, ele perguntava, o que nós viemos fazer aqui? E todas as vezes eu repetia. Esse dia eu fui parar para refletir. Eu tenho, de certo modo, uma facilidade para memorização de coisas. E eu fiquei pensando, de onde isso surgiu? Eu falei, foi daquela pequena semente. Foi daquele pequeno gesto. Ontem eu fui com o Benjamin no supermercado. Eu falei, Benjamin, seu processo de aprendizado começou hoje. Nós vamos comprar isso e aquilo outro no supermercado. E aí pedi para ele repetir umas 5 ou 6 vezes. Quando chegou no supermercado, eu falei, Benjamin, agora você vai me falando item por item daquilo que nós vamos comprar. É lógico que não era uma lista extensa. Mas ele falou, papai, vamos pegar isso, agora é hora de pegar o milho, o molho de tomate, a carne, os pães e tal. Eu falei, é isso. Eu te faço uma pergunta, perto de você, tem pessoas que são melhores do que você? E a minha outra pergunta é, tem um Davi perto de você? Porque não precisa ser necessariamente alguém que hoje já desempenha certas atividades com excelência maior do que você, mas tem alguém que é um projeto, que só está aguardando investimento. Porque sabe de uma coisa, se você é Saul, ou se você é Samuel, isso vai ser avaliado pelos Davis que você levantou. Se não tem Davi perto de você,
Porque às vezes te faltou atenção. Porque Saul quer cravar a lança com o concorrente, mas Samuel quer abrir as portas. Samuel está querendo dizer: vai, eu encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Pode ser que para os homens o que Samuel estava fazendo era alta traição, mas ele falou: olha, Deus mandou, é um menino, eu vou ungir ele como rei. Ele não foi colocado no trono no mesmo dia, demorou 14 anos. Mas sabe de uma coisa? Alguém que vive o novo de Deus consegue ver além do que o tempo vigente está dizendo. Samuel era um futurista. Samuel olhava: rapaz, esse menino é ruivo, nem é de boa aparência, ele não é o primogênito, ele foi esquecido, ele é pastor de ovelha, ele não é um guerreiro, ele não se envolveu no militarismo, ele não é ninguém, mas foi esse que Deus levantou. Sabe de uma coisa? Não poupe esforços, investir pessoas melhores que você. Eu posso dizer com muita liberdade, teve um grande homem de Deus que um dia disse para mim, falou: olha, as pessoas que andam comigo sempre prosperam. E eu falei: eu quero receber disso daí. E eu me lembro que aos olhos dos homens, e até hoje, não tinha nada para oferecer, tinha gente muito melhor do que eu, muito mais capaz, muito mais hábil do que eu. Eu falei: eu quero trazer você para perto de mim. E eu vou te ser honesto, a minha vida mudou por estar perto, por receber, por aprender, por receber investimento. Mas em terceiro lugar, não pare de aprender com a próxima geração. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 18, versículos 2 e 3 o seguinte: Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, vocês nunca vão entrar no reino do céu. Quer aprender com gente melhor do que você já faz. Aprender com gente mais experiente, mais velha do que você já faz. Mas nós precisamos ter esse coração simples, de não parar de aprender com a próxima geração. Deixa eu te dizer, a maior e a melhor geração para te ensinar é a geração que está viva. Eu não sei se você sabe, mas uma criança, um adolescente de 12 anos, ele tem mais informações no dia de hoje do que um imperador no auge do seu império há anos atrás. A melhor geração para te ensinar é a geração que está viva. Esses dias eu estava meditando em algo e o Senhor falou algo ao meu coração, me lembrou de uma porção da Escritura. Falei: e acontecerá que depois daqueles dias converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com isso? O que isso tem a ver? E aí eu senti o Espírito falando: olha, quem te ensinou sobre moralidade, etiqueta, bom senso, sobre administração de recursos? Eu falei: foram os meus pais. Ele falou: você nunca pode perder esse time, essa percepção de receber dos seus pais. Mas o Senhor prosseguiu falando: olha, mas em contrapartida você nunca deve se omitir, se permitir ser paralisado, porque existe algo que é só você que pode ensinar para os seus pais, que é só você que pode transferir. Então, eu vou te ser honesto, ninguém precisa falar que eu não preciso mentir, que eu não devo, porque eu aprendi dentro de casa. Ninguém precisa me ensinar que eu não preciso roubar, porque eu aprendi dentro de casa. Ninguém precisa falar que eu devo trabalhar, porque meu pai sempre me dizia: ou você vai construir um lugar no sol, ou um lugar ao sol. Eu falei: então você precisa estudar, porque eu aprendi de dentro de casa. Mas vamos ser honestos, quem ensinou meu pai a mexer no YouTube, não foi a minha mãe, e nem foi a minha avó, fui eu. Esses dias eu estava lá falando: meu pai, você tem que mudar a programação, essa programação que você está assistindo aqui é down, pai. Eu falei, peguei lá minha conta do YouTube, falei: vou colocar um dos logins do YouTube Premium para você assistir aqui. Quem que pega o celular e ensina a colocar emotion para mandar mensagem? São os filhos. Meu pai hoje praticamente só se comunica por figurinha, ele vai mandando um pandinho, um negócio. É algo pequeno, mas nós não podemos ignorar que Deus confiou algo a nós. Sabe de uma coisa? A igreja que caminha para o futuro, eles fizeram um levantamento recentemente, é uma igreja que comunica segundo a linguagem de um adolescente de 13 anos de idade. Então não fala para mim que eu não tenho algo para aprender com os que são mais novos do que eu, porque infelizmente
Já não funciona mais. Me responde uma coisa: onde que estão as igrejas que não permitem que mulheres usem calça? Onde estão as igrejas que não permitem que homens joguem bola? Eu não estou aqui para criticar não, mas foi uma igreja que ficou para o passado. Se olhar, a maior parte do público é daquela faixa etária, daquela mentalidade, não tem um pensamento de sucessão, de crescimento, de avanço, nada contra, só não faz sentido para o mapa de mundo dessa geração. Há um tempo atrás eu li algo que dizia, eu li na camisa de um garoto, e falava assim: os super-heróis de hoje em dia não usam capas. E o que ele estava querendo dizer? Que os super-heróis de hoje em dia são pessoas comuns, como eu e você, que matam um leão por dia. Para você continuar sendo o super-herói do seu filho, não quer dizer que você tem que vestir uma capa. Não quer dizer que você tenha que se fazer de alguém que você não é. Deixa eu te contar algo que a minha esposa me ensinou assistindo o filme do Thor Ragnarok. Quem que já assistiu Thor Ragnarok aqui? Então no filme Thor Ragnarok acontece algo. O Thor está em um cativeiro. Ele está doido para sair daquele lugar. E ele pega uma bola de plástico e ele junta toda a sua força e arremessa essa bola de plástico naquele vidro. Pô, o Thor é filho de Odin. O Thor é o Todo-Poderoso. Só que quando ele joga a bola no vidro, o vidro não se despedaça. Pelo contrário, a bola bate no vidro, volta no rosto dele e o Thor cai no chão. Como diz o goiano, ele dá uma rata, ele comete uma gafe. E aí você vai me perguntar, mas super-heróis cometem gafes? Eles são pessoas comuns. Eles são pessoas comuns. Para que você continue sendo um super-herói, para que você continue sendo bem-sucedido, não quer dizer que você tenha que se fechar para aprender de outras pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa: quem para de aprender, para de evoluir. Quem só vive de ensinar, para de crescer. Eu acredito que é hora de nós nos abrirmos para aprender com os outros. Eu não estou falando aqui, me pondo como exemplo não. Tem muitas coisas que eu aprendo com meu filho. Ele tem 3 anos de idade. Esses dias ele chegou lá em casa e falou: pai, eu estou esgotado. Aí eu falei: quê? Ele: eu estou esgotado, pai. Eu falei: Benjamin, o que isso quer dizer? Eu estou muito cansado, pai. Eu falei: cara, não é possível. Hoje eu estava lá em casa meio que numa pegada nostálgica. Eu falei: vou pôr um filme da minha época para o meu filho assistir. Coloquei Esqueceram de Mim. E aí ele foi assistir. Eu perguntei para ele: meu filho, qual que é o nome desse filme? Ele falou: Esqueceram o Menino. Aí eu falei: Esqueceram o Menino? Ele esse é o nome do filme? Esse é o nome do filme. Eu falei: cara, não é possível. Deus nos ensina a ter esse coração, o coração como de uma criança. Um coração que está disposto a aprender com todo mundo. Um coração que não está preocupado com performance. A nossa geração está preocupada com performance. Mas o coração de uma criança não está nem tchum para performance. Ele não quer saber como que ele está vestido. Ele não quer saber se o papo é agradável. Ele só quer participar. Ele só quer construir. E eu acredito que nesses dias o Senhor quer levar os nossos corações a terem o mesmo formato do coração de uma criança que é pobre, que é ensinável. A palavra de Deus diz: bem-aventurado os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino de Deus. É hora de nós nos abrirmos para aprender, para nos conformarmos ao modelo de Jesus. Mas em quarto lugar, não pare de aprender com a cultura. Eu sei que se estabeleceu uma dicotomia entre sacro e profano, entre sagrado e secular. E aí a gente começou a estereotipar, estigmatizar um monte de coisa. E a gente pergunta: pô, pode fazer tatuagem? Tatuagem é do diabo. Se você acha que é do diabo, então não faça. Eu acho que não é, então eu fiz. Mas não estou usando isso como argumento, álibi, subterfúgio, algo do tipo. Mas como que eu defino o que é sacro em comparação ao que é profano? É o lugar onde é feito?
Porque aqui, antes de ser prédio de igreja, era um estacionamento de veículos de luxo. E esse lugar deixou de ser um estacionamento de veículos de luxo porque algumas mulheres descobriram que os maridos haviam comprado carros para utilizar com as amantes. Então, é o lugar? Agora está impuro, não podemos cultuar. Ou é a finalidade? Ou é o coração? Eu não vou ouvir essa música, essa música é do mundo. É mesmo, essa música é do mundo? Qual foi o estúdio em que ela foi gravada? Aquela guitarra que você tocou, ela era quem? Quem que produziu? Quem que desenhou? Foi alguém crente? Eu até procuro fugir desse negócio. Esses dias colocaram algo que eu achei fantástico. Perguntaram assim: você nasceu num lar cristão ou num lar de cristãos? Que me responde uma coisa: como que é um lar cristão? A casa é feita por pedreiro cristão? As roupas são de alfaiates cristãos? Sabe, a gente insiste em sustentar coisas que não fazem sentido nenhum. O apóstolo Paulo nos mostra algo muito interessante. No capítulo 17 de Atos, ele está em Atenas. E aí ele está lá, e ele chega diante de um altar. Ele está num centro espiritualista da época, e chega de frente a um altar, que tem uma placa, uma inscrição intitulada assim: ao Deus desconhecido. E aí está todo mundo numa celeuma lá, querendo provar qual é o Deus verdadeiro, e ele aponta para esse altar ao Deus desconhecido. Ele fala: o Deus desconhecido, esse que vocês adoram sem saber, é o mesmo que eu vos anuncio, o Deus que fez os céus, a terra e o mar, e dele somos criação. Ele é o Deus verdadeiro. E aí quando você lê a Bíblia, você fica pensando: pô, legal, apóstolo Paulo, o cara num discurso apologético sensacional. Mas por qual motivo ele pôde sustentar esse discurso, fazer essa exposição de que o nosso Deus era o Deus desconhecido? Naquela época, uma grande peste havia tomado aquela região, e muitas pessoas estavam morrendo por causa dessa peste. E aí então eles pensaram: vamos sacrificar a Diana, vamos sacrificar a Apolo, vamos sacrificar a vários deuses. E nenhum dos deuses foi capaz de sanar o problema da peste. E aí então o oráculo, o sacerdote daquele povo falou: olha, em Israel, em Jerusalém, eles pregam a respeito de um Deus, que é o Deus criador dos céus, da terra e do mar, e dizem que a humanidade dele é criação. E eles sacrificaram ao Deus desconhecido. Quando eles sacrificam ao Deus desconhecido, o que acontece? A peste cessa e as pessoas são curadas. Então o que eles fazem? Considerando o costume cultural, levantam um altar àquele Deus. E o apóstolo Paulo fala: o Deus que vocês adoram sem conhecer é o mesmo que eu vos anuncio, é o mesmo que eu estou pregando para vocês. Esse tempo atrás, um grupo de missionários veio para o Brasil, e eles foram para uma grande avenida lá em São Paulo e começaram a fazer uma campanha de prevenção e de orientação quanto às práticas sexuais e de prevenção a doenças decorrentes de práticas sexuais fora do tempo. E aí eles foram falando: pô, sexo sem camisinha traz AIDS e tarará. E aí chegou um grupo de pessoas que compõem as minorias, que eram portadores do HIV, e falando para eles, aí falando: não ao homossexualismo, não aquilo, tarará. Falou: você sabia que a maior parte das pessoas que contraem HIV não são pessoas que desempenham práticas homossexuais? Mas a maior parte das pessoas que contraem o HIV são pessoas que adulteram no casamento. E começaram a levantar um monte de estatísticas. E aquele grupo que estava lá fazendo uma missão ficou tão envergonhado, e aí começaram a chegar lá o líder do movimento negro, o líder do movimento isso e aquilo, e os caras ficaram tão envergonhados que ele falou: gente, o que a gente pode fazer aqui é pedir desculpa por ignorância, por tolice. Sabe de uma coisa? A gente achou que ia conquistar uma geração abrindo um monte de prédio, de igreja, de templo pela cidade. Sabe de uma coisa? Mas não é assim que as pessoas vão a Cristo Jesus.
através de doutrinação, que a gente fala, faz isso, não faz aquilo outro, assiste Netflix, acessa a internet, tem uma conta isso e aquilo outro, sabe? Antes de dizer o que é certo, o que é errado, ensina as pessoas a ouvirem o Espírito Santo, ensina seu filho a ouvir o Espírito Santo, ensina seus amigos a ouvirem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a promessa de Deus, a quem o Pai enviará, Ele vos ensinará todas as coisas, e há de vos lembrar daquilo que eu os anunciei. Sabe uma coisa? Vamos parar de doutrinar as pessoas, e vamos propiciar a elas uma experiência com Deus. Vamos parar de querer colocar tudo dentro de uma caixa. A gente tira as pessoas de dentro da caixa do mundo e coloca dentro da caixa da religião, mas aí nós formamos um monte de gente legalista, um monte de gente fria, que não tem relacionamento nenhum com Jesus, e a gente usa como métrica de aferição de espiritualidade, já leu a Bíblia? Você jejua uma vez por semana, mas são pessoas que honram com os lábios, mas o coração está longe. Eu entro no quinto ponto. Nós não podemos naturalizar as coisas. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, porque as escrituras sagradas dizem, Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. O time de adoração pode vir? A palavra de Deus diz que depois daqueles dias do envio do Espírito, o Senhor restauraria o altar caído de Davi. Sabe de uma coisa? O altar mais bonito dos tabernáculos existentes não foi o de Davi, foi o de Salomão, e nem foi o primeiro protótipo de Moisés, foi o de Davi. Lá tinha adoração de modo ininterrupto, lá tinha um rei nem tão ou tanto qualificado quanto os outros, mas tinha um rei que tinha um coração para o Senhor. Ele fica indignado, porque os homens estavam morando em casas apaineladas, e o Senhor estava morando, é só a chuva que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Os homens estavam morando em casas apaineladas e Deus estava morando numa tenda. E aquele homem fala, Senhor, então eu vou fazer o seguinte, eu vou construir uma casa para o Senhor morar. E o Senhor vira para ele e fala, Davi, é isso. Você entendeu que ninguém estava percebendo. Porque não se trata de estrutura, meu filho, se trata de coração. Sabe de uma coisa? Nós precisamos entregar para essa geração um coração apaixonado por Jesus. Parar de querer engessar e naturalizar as coisas. Parar de lidar de modo leviano. Você vai perceber que os grandes encontros ou grandes experiências de Jesus aconteceram ou de Deus, em jardins. A palavra de Deus nos mostra que quando o homem é criado, ele é criado e posto onde? Num jardim. E na viração de todo dia, Deus ia ter com ele. Na transfiguração, quando Jesus fala, Senhor, está aqui. Jesus está num jardim, chamado Getsêmani. E aí aparecem para ele Moisés e Elias, num jardim. Quando Jesus ressuscita, e estão lá as Marias, ele está de frente para onde? Para um jardim. E para aquelas Marias ele fala, mulher, não me detenhas. Uau, isso é incrível. Depois eu até quero pregar sobre isso, porque uma mulher tinha o poder de parar Jesus. Ele estava para ir para o Pai, e o Senhor falou, não me detenhas, eu preciso ir. Porque a adoração daquela mulher podia parar Jesus. Mas sabe quem que é uma geração, uma pessoa que vive o novo de Deus? É que aquela geração que percebe que você não precisa ir para um jardim para se encontrar com Ele.
é porque Ele colocou e fez de você um jardim. O meu orgulho me tirou do jardim, mas sua bondade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tem em troca do amor, isso não ia bastar, porque o amor não se compra nem se merece. Ele veio de graça, é de graça que recebe. Sabe de uma coisa? Nós não podemos naturalizar as coisas. Nós precisamos investir fundo para que nós prossigamos em conhecer o Senhor, para não naturalizar as coisas. Sabe de uma coisa? Durante muito tempo o povo falava: você não vai cursar a formação superior, não vai para a faculdade, porque faculdade é cemitério de crente. Sabe de uma coisa? Se a pessoa vai cursar ou não formação superior, isso deveria ser a última coisa a ser dita, porque algumas pessoas podem ver as universidades como cemitério de cristãos, mas para nós é o maior campo missionário da pós-modernidade. Ao invés de dizer o que é certo ou errado, porque é isso que é a árvore do conhecimento e a religião, que é o principal vírus da nossa geração, quer ensinar para as pessoas. Você pode ver que o Senhor fala: entre ti eu coloco dois caminhos, o caminho da bênção e da maldição, da vida e da morte. Escolha a vida para que vivas. O homem deveria a todo instante, sempre foi o desejo do coração de Deus, que ele comesse da árvore da vida, mas o homem, ele escolhe a árvore do conhecimento, do que é certo ou errado. E foi isso que a gente fez durante muito tempo. Eu vou fazer isso, é certo? Eu vou fazer isso, é errado? E como um líder espiritual, muitas pessoas vêm nos procurar: e aí, eu caso com a fulana, eu caso com a ciclana, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu ouso te dizer que eu não sei, porque só um pode te dizer, só um pode te dizer qual é a vontade que é boa, agradável e perfeita para a sua vida. Mas em último lugar, e com isso eu concluo, sexto não que você precisa aprender: não espere os meteorologistas para construir a arca. A palavra de Deus fala em Hebreus 11:7: foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Elas iam acontecer, mas não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Esse texto é interessante. Ele não condenou o mundo por causa de um discurso, ele condenou o mundo por causa de uma atitude, por causa de uma resposta, por causa de uma ação, sob o entendimento que eu e você somos cartas vivas. É que o mundo se viu debaixo de condenação, mas por causa de uma atitude, ele e a família dele inteira foram salvos, por causa de um ato de fé. Não tinha meteorologista falando: olha, vai chover hoje, agora, amanhã, depois da manhã. Ele falou: se Deus falou, então eu vou fazer. Tem muitas coisas da nossa vida que não acontecem porque nós decidimos andar naturalmente, porque nós deixamos de perceber o que Deus quer fazer. Mas eu quero te ensinar isso: não espere os meteorologistas para construir a arca. Se Deus falou, é suficiente. Se Ele falou, é absoluto. Eu creio que nesses dias está se levantando um povo de fé, um povo ousado, que vai construir um futuro certo, cheio de esperança e paz. Eu acredito que essa casa, eu acredito que a nossa cidade, eu acredito que essa geração está repleta de Davis, mas precisam se levantar os Samuéis com os chifres cheios de azeite, para ungir e dizer: eu acredito em você, para falar: você vai além de mim, nós estamos juntos, eu estou contigo e não abro. Eu quero te convidar a se pôr de pé. Esses dias eu vou contar uma história, na verdade 2 histórias, e com isso eu encerro. Há um tempo atrás, um rapaz foi até um pai pedindo a mão da filha em casamento. E ele falou: olha, eu quero me casar com a sua filha. E aí o pai respondeu para aquele homem assim: o dia que você tiver condições de dar o que eu dou para ela hoje, você pode se casar com ela.
E a pessoa foi procurar o líder dele falando e tal. Eu fiquei pensando, falei, nossa, mas engraçado, né? Falei, pergunta para o pai com toda a humildade e respeito, se no dia em que ele pediu a mão da mãe em casamento, ele tinha condições de dar o mesmo. Eu não estou falando, isso não é um convite para irresponsabilidade. Quem me conhece sabe que eu sou muito metódico, pragmático. Mas sabe de uma coisa? Nem toda conta fecha. Nem toda conta bate. Tem hora que a gente tem que pisar na água. A palavra de Deus nos mostra, Flávio Josefo diz, que para que o mar se abrisse, Moisés teve que entrar até a altura do peito. Fala, Senhor, estou contigo e não abro. Estou contigo e não abro, mas esse mar vai se abrir. Porque se o Senhor falou, o mar vai se abrir. E se Ele não abrir, nós vamos andar por sobre as águas. Porque a Tua palavra é suficiente. A Sua palavra é absoluta. Conta-se que talvez você já tenha visto, assistido esse vídeo. O vídeo do Tribunal de Cristo. O Senhor está para julgar todos os nascidos de novo. E aí ele fala, José, advogado José. E aí o José vai lá e fala, Senhor, deve ter alguma coisa errada aí no dossiê. Porque eu não sou advogado, eu sou professor. E eu lecionei para tantas pessoas, eu instruí com fervor, intensidade, com todo o meu coração. Ele falou, cara, mas não tem nada errado. Eu te chamei para ser um advogado. Ele falou, cara, então me perdoa. O Senhor falou, tá bom. Aí vai e fala, Fernando, pastor Fernando. Aí vai lá o Fernando e falou, Senhor, deve ter alguma coisa errada. Que eu não sou pastor, sou contador. Aí o cara dá a mesma desculpa e vai embora. E aí ele chama a mulher e fala, Maria, vem cá, Maria. E aí aquela mulher vai já dando desculpas, falando, Senhor, eu não tenho nada. Eu não me ocupei de nenhuma profissão, nem nada. Eu só fui mãe. Senhor, está aqui meu filho Sander, olha, Senhor, eu investi tudo que eu podia, minha energia, as meninas acordavam de madrugada, eu tinha que dar umas peias nele quando chegou na adolescência, mas o Senhor está aqui, ó, homem de Deus, um excelente profissional, um homem bem sucedido, o cara é médico. Aí falou, ó, tá vendo o outro dos meus filhos aqui, o Sinomar, olha aqui, olha, Senhor, ele foi um grande músico, um empreendedor, um empresário bem sucedido, e é isso. Falou, Senhor, e o Senhor está vendo a minha filha aqui, Ana Clara? Senhor, ela é incrível, ela não chegou à idade adulta não, mas eu quero te dizer, Senhor, que eu sempre dei o meu melhor. E aí ele fala para aquela mulher, serva boa e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Sabe de uma coisa? O Senhor não está preocupado com performance. Ele está preocupado com um coração. Ele está preocupado com um coração que está disposto a estar sintonizado com o que Ele quer fazer. Ele está preocupado com corações que querem ser uma resposta naquilo em que nós fomos incumbidos para fazer. Então por isso eu e você não podemos parar de aprender de Deus. Eu e você não podemos nos fechar para aprender de Deus. Nós não podemos parar de investir em gente melhor do que a gente. Nós não podemos parar de aprender com os outros. Não podemos parar de aprender com a cultura. Nós devemos naturalizar a nossa vida e nem esperar os meteorologistas para construir a arca. É hora de nós nos levantarmos e construirmos o futuro. É hora de nós procurarmos os Davis e começar a ungí-los e começar a liberar uma geração. Se você quer viver o novo de Deus para a sua vida, erga suas mãos o mais alto que você puder e diga: eis-me aqui, eis-me aqui. Oh Espírito, oh Espírito.